Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa, fundador e presidente do IMTTRB, e neste vídeo abordaremos um tema de grande importância para a compreensão da cosmovisão cristã aplicada à sociedade, ao governo, à política e à civilização. A teonomia como a direita cristã, ou seja, a verdadeira direita. Em uma época em que o termo direita tem sido utilizado para designar os mais diversos movimentos, ideologias e projetos políticos, torna-se indispensável perguntar: existe um padrão objetivo para definir o que realmente é a direita sob a perspectiva cristã? A resposta bíblica é sim. Esse padrão não é determinado por partidos políticos, por tradições nacionais, por conservadorismos meramente culturais ou por preferências econômicas, mas exclusivamente pela lei de Deus revelada nas Escrituras. A verdadeira direita cristã não pode ser definida pelo nacionalismo, pelo liberalismo, pelo libertarianismo, não é? Ou então pelo anarcocapitalismo, ou por qualquer filosofia produzida pelo homem. A única posição verdadeiramente cristã é aquela que reconhece a autoridade absoluta de Cristo sobre todas as áreas da existência e submete a família, a igreja, o Estado, a justiça civil, a economia e toda a ordem social à revelação infalível da palavra de Deus. A teonomia não constitui apenas uma corrente dentro da direita, mas representa o próprio fundamento pelo qual toda posição política deve ser julgada. Onde a lei de Deus é abandonada, inevitavelmente, o homem cria leis autônomas. Onde a soberania de Cristo é rejeitada, outra autoridade assume o seu lugar. Não existe neutralidade política. Toda sociedade serve a algum Deus e toda legislação reflete alguma religião. Portanto, nosso objetivo não deve ser defender uma direita meramente conservadora ou uma plataforma eleitoral específica, mas apresentar o modelo bíblico de governo, justiça e civilização estabelecido pelo próprio Deus nas Escrituras. Afinal, se Cristo é Senhor sobre todas as coisas, então a lei de Deus, através da qual seu senhorio é exercido, também deve governar todas as coisas. Vamos começar. Primeiro ponto da nossa abordagem aqui: o verdadeiro significado da direita. Somente a lei de Deus define direita. Antes de discutirmos o que é a verdadeira direita cristã, precisamos compreender o próprio significado da palavra direita. Muito antes de se tornar um termo político, a ideia de direita estava associada ao que é direito, reto, correto, justo e conforme o padrão estabelecido, em oposição àquilo que é torto, desviado, injusto ou perverso. Representa o afastamento desse padrão. Mas surge uma pergunta inevitável: quem possui autoridade para definir o que é direito? Quem estabelece o padrão objetivo de justiça? O Estado? A democracia? A opinião da maioria? Os tribunais? Os filósofos? A cultura? A resposta bíblica é absolutamente clara. Somente Deus possui essa autoridade
porque somente ele é o legislador do universo. Isaías 33, 22. Tiago 4,12. A Escritura não apresenta a justiça como um conceito produzido pelo consenso humano, mas como uma realidade objetiva revelada pelo próprio Deus. A distinção entre o certo e o errado não nasce da vontade do homem, mas da vontade do Criador. Por essa razão, toda tentativa de construir uma ordem política independente da lei de Deus inevitavelmente substitui a justiça divina por alguma forma de autonomia humana. A lei de Deus é o único padrão autoritativo e válido de justiça. Isso aparece de maneira explícita em Deuteronômio 16, 20. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Observe que Deus não ordena ao seu povo que busque uma justiça definida por reis, sacerdotes, filósofos ou pela maioria da população. O padrão é aquele estabelecido pelo próprio Senhor. A repetição da expressão a justiça, somente a justiça, enfatiza que não existe outra fonte legítima de justiça além daquela revelada por Deus. Consequentemente, se a direita significa aquilo que é direito, reto e justo, então a verdadeira direita não pode ser definida por ideologias humanas. Ela deve ser definida por aquilo que Deus declara ser justo. Isso significa que não basta um movimento defender valores familiares, patriotismo, livre mercado, tradição cultural ou combate ao socialismo. Todas essas posições somente serão verdadeiramente corretas se estiverem subordinadas à lei de Deus. É exatamente aqui que entra a teonomia. A palavra teonomia deriva de duas palavras gregas: theos, que significa Deus, e nomos, que quer dizer lei, significando literalmente lei de Deus, ou governo pela lei de Deus. A teonomia, a revelação jurídica e moral das Escrituras, constitui o único padrão absoluto para todas as esferas da vida, incluindo o indivíduo, a família, a igreja e também o Estado. Sob essa perspectiva, a verdadeira direita cristã não é simplesmente um posicionamento contra a esquerda. Ela é, acima de tudo, um compromisso positivo com a justiça revelada por Deus. O fundamento não está em constituições humanas, em manifestos políticos, em tradições nacionais ou em ideologias conservadoras, mas na autoridade soberana da lei de Deus. Toda legislação pressupõe um legislador supremo. Toda ordem política pressupõe uma autoridade final. Toda definição de justiça pressupõe uma fonte normativa. Se essa fonte não for Deus, inevitavelmente será o próprio homem. E quando o homem ocupa o lugar de Deus, como legislador, a política deixa de ser teonômica, governada pela lei de Deus, para tornar-se autônoma, governada pela lei própria do homem, substituindo a justiça absoluta por padrões mutáveis, relativos e frequentemente contraditórios. Portanto, a verdadeira direita cristã não pode ser definida simplesmente por sua posição no espectro político contemporâneo. Ela é muito mais abrangente do que isso. Ela é definida pela sua submissão integral ao governo de Deus exercido mediante sua lei. Em outras palavras, a verdadeira direita é teonômica, porque somente a lei de Deus estabelece de forma autoritativa, infalível e imutável o que é realmente direito, reto e justo. Fora desse fundamento,
não existe verdadeira direita. Existem apenas diferentes versões da autonomia humana competindo entre si. Bom, segundo ponto da nossa discussão aqui, não existe neutralidade política. Toda direita possui uma lei e valor supremo. Uma vez estabelecido que somente Deus define o que é direito, reto e justo, e ele o faz mediante sua lei, torna-se necessário compreender outro princípio fundamental das Escrituras. Não existe neutralidade política em termos religiosos. Nenhum governo, nenhuma sociedade, nenhuma ideologia são religiosamente neutros. Toda ordem política é construída sobre algum padrão moral absoluto, isto é, sobre alguma lei considerada suprema. Essa é uma realidade que muitos ignoram. Frequentemente, as pessoas imaginam que a política pode ser separada da religião, como se fosse possível governar uma nação apenas com critérios técnicos, científicos ou pragmáticos. Entretanto, toda legislação responde, inevitavelmente, a uma pergunta anterior: quem possui autoridade para dizer o que é certo e o que é errado? Se a resposta for Deus, temos uma ordem social cristã. Se a resposta for o homem, temos uma ordem social humanista. Não existe uma terceira alternativa. Toda legislação deriva de uma fonte, e essa fonte será o Deus desse sistema. As Escrituras afirmam repetidamente que Deus é o único legislador, o que implica que sua lei é o único padrão de justiça autoritativo e válido. Veja Deuteronômio 16:20. Ele não apenas governa a igreja, mas reina sobre todas as nações da terra. Salmo 2, 1 a 12. 22, 28. 47, 7 a 8. 97, 1. Isaías 33, 22. Daniel 4, 17. 25, 32, 32, 34 a 35. Mateus 28, 18 a 20. Efésios 1, 20 a 23. Colossenses 1, 16 a 18. Apocalipse 11, 15. Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e sua soberania não se limita à esfera privada da vida pessoal ou culto formal dominical, mas alcança todas as instituições humanas. Por isso, toda legislação civil possui necessariamente um fundamento religioso. Quando um país proíbe o homicídio, protege a propriedade e define o casamento, permite o aborto, regulamenta a educação ou estabelece direitos e deveres, ele está aplicando uma determinada visão moral da realidade. Em outras palavras, toda lei expressa a ética do Deus que aquela sociedade reconhece como autoridade máxima. É exatamente por isso que a teonomia afirma que não existem leis religiosamente neutras. Existem apenas leis fundamentadas na revelação de Deus ou leis fundamentadas na autonomia do homem. Se a lei de Deus não ocupa o lugar de autoridade suprema, esse lugar será inevitavelmente preenchido pela vontade do Estado, pela maioria democrática, pelo poder judiciário, pelos filósofos, pela cultura ou por qualquer outra pretensa autoridade legislativa humana. Essa compreensão desmonta a ideia de que basta alguém se declarar de direita para representar uma cosmovisão verdadeiramente cristã. Uma direita que rejeita a lei de Deus como padrão da justiça pode diferir da esquerda em determinados aspectos econômicos, culturais ou administrativos.
mas continua compartilhando o mesmo princípio fundamental do humanismo, a autonomia do homem como fonte última da legislação. A diferença, muitas vezes, está apenas no conteúdo das leis e não na autoridade que as estabelece. Enquanto a esquerda tende a defender determinadas agendas humanistas, parte da direita defende outras agendas humanistas. Ambas, porém, permanecem dentro da mesma estrutura de pensamento, quando recusam reconhecer que somente Deus possui autoridade para legislar de forma absoluta. A verdadeira direita cristã rompe completamente com esse paradigma. Ela reconhece que Cristo é rei sobre as nações e que a lei de Deus constitui o padrão supremo e único de justiça para governantes, magistrados e povos. Ela compreende que não basta combater determinadas pautas da esquerda, é necessário restaurar o fundamento bíblico da justiça. Afinal, a questão central nunca foi simplesmente quem governa, mas por qual lei se governa. Em última análise, toda direita possui uma lei suprema. Se essa lei não for a lei de Deus, então ela não representa a verdadeira direita cristã, mas apenas outra expressão da autonomia ou idolatria humana. A teonomia, portanto, não é apenas uma alternativa entre várias correntes políticas. Ela é a afirmação de que Cristo reina sobre todas as áreas da existência e de que a lei bíblica deve ser o fundamento de toda a ordem civil verdadeiramente justa. Terceiro ponto da nossa abordagem, da nossa discussão. A teonomia é a única cosmovisão politicamente consistente com o senhorio de Cristo e com a perspectiva e autoridade da lei de Deus. Se somente a lei de Deus define o que é justo e se não existe neutralidade política, então chegamos a uma conclusão inevitável. A teonomia é a única cosmovisão politicamente consistente com a confissão de que Jesus Cristo é Senhor e de que somente a lei de Deus deve normatizar todos os aspectos da vida humana, incluindo a política e o Estado. Muitos cristãos afirmam corretamente que Cristo é rei, confessam que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. E que todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. Salmo 2, 6 a 12. 110, 1 a 2. Daniel 7, 13 a 14. Efésios 1, 20 a 23. Filipenses 2, 9 a 11. Colossenses 1, 16 a 18. Entretanto, muitas vezes limitam esse senhorio à esfera da devoção pessoal, da igreja ou da família, como se a política, o direito e o governo civil fossem áreas autônomas, livres da autoridade de Cristo e da lei bíblica. Essa divisão é completamente estranha às Escrituras. A Bíblia não apresenta um Cristo que governa apenas um culto formal, mas um Cristo que governa todas as esferas da criação. Seu reino não está restrito ao coração do indivíduo. Ele se estende sobre povos, reis, magistrados, tribunais e nações inteiras. O mesmo Cristo que salva pecadores também exige obediência de governantes e estabelece o padrão pelo qual eles devem agir e pelo qual serão julgados. Êxodo 18, 21 a 22. Levítico 19, 15. Números 35, 30 a 31. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 19, 18 a 21. Salmo 2, 10 a 12. Isaías 33, 22. Romanos 13, 1 a 4. Isso significa que não basta reconhecer Cristo como Salvador. É necessário reconhecê-lo também como legislador e rei. Se ele possui toda a autoridade,
Então, sua palavra, a qual inclui a totalidade da lei de Deus, deve orientar e normatizar não apenas a vida privada, mas igualmente a administração da justiça pública. Um governante civil ou autoridade política que afirma servir a Cristo, mas legisla segundo padrões contrários às Escrituras, vive uma contradição entre sua profissão de fé e sua prática política. É exatamente nesse ponto que a teonomia demonstra sua consistência. Ela não cria um novo sistema político, nem acrescenta algo à revelação bíblica. Sua proposta é simplesmente aplicar de maneira coerente o senhorio universal de Cristo à ordem social. Se Deus é o legislador supremo e único, então somente sua lei deve ser a referência para a moralidade pública, para o exercício da magistratura civil e para a definição do que é justiça. Em contraste, grande parte da chamada direita contemporânea afirma defender valores cristãos, mas rejeita a aplicação da lei de Deus na esfera civil. Defende a soberania de Cristo em teoria, porém entrega ao Estado ou à vontade da maioria a autoridade para determinar o que é moralmente lícito ou ilícito. Com isso, preserva uma forma de dualismo. Cristo reina sobre a igreja e sobre o coração do crente, enquanto o homem reina sobre a política. A teonomia rejeita esse falso dualismo. Ela afirma que não existem áreas ética e religiosamente neutras da existência. Toda autoridade humana é delegada por Deus e deve ser exercida em submissão à sua revelação. A autoridade civil não é um legislador autônomo, mas um ministro da justiça divina, responsável por promover o bem e punir o mal, conforme o padrão estabelecido pelo próprio Deus. Êxodo 18, 21 a 22, Levítico 19, 15, Números 35, 30 a 31, Deuteronômio 1, 16 a 17, 16, 18 a 20, 19, 18 a 21, Romanos 13, 1 a 4. Por isso, a verdadeira direita cristã não pode contentar-se com um conservadorismo cultural ou moral desvinculado das Escrituras. Sua identidade não é definida por slogans, partidos ou programas eleitorais, mas pelo reconhecimento de que Jesus Cristo reina sobre todas as áreas da vida e de que a lei de Deus revelada em sua palavra permanece sendo o único padrão objetivo de justiça para indivíduos, famílias, igrejas e nações. Em outras palavras, afirmar que Cristo é Senhor e negar que a lei de Deus deva orientar a sociedade é uma incoerência. A teonomia existe justamente para afirmar a unidade entre essas duas verdades. O rei governa por meio da lei revelada de Deus. Onde o senhorio de Cristo é levado às suas últimas consequências, a teonomia deixa de ser uma opção entre várias correntes políticas e torna-se necessariamente a expressão da cosmovisão cristã aplicada à vida pública. Quarto ponto da nossa abordagem. A direita humanista não é a verdadeira direita cristã. Uma das maiores confusões do cenário político contemporâneo é identificar toda e qualquer corrente que se opõe à esquerda como se fosse automaticamente compatível com o cristianismo ou com a cosmovisão bíblica. Essa conclusão, porém, não resiste ao teste das escrituras. O fato de uma determinada corrente política rejeitar algumas pautas da esquerda não significa que ela esteja fundamentada na lei de Deus. O erro está em definir a direita apenas de maneira relativa, isto é, como aquilo que se encontra em oposição à esquerda. Biblicamente,
a direita não é definida por comparação com outro movimento político, mas por sua conformidade com o padrão absoluto da justiça divina. Uma posição pode ser menos revolucionária ou subversiva do que a esquerda, e, ainda assim, permanecer fundamentada na autonomia humana, em vez da autoridade de Deus. Grande parte, a chamada direita moderna, está edificada sobre pressupostos humanistas. Embora muitas vezes defenda princípios importantes, como a proteção da propriedade privada, a valorização da família, a liberdade econômica, o patriotismo ou a preservação de determinadas tradições culturais, frequentemente sustenta que o fundamento último da legislação é a vontade popular, a Constituição, os direitos naturais concebidos filosoficamente, a razão humana ou o consenso democrático. Em outras palavras, muda-se o conteúdo de algumas leis, mas não a fonte normativa da autoridade ou da lei. É justamente nesse ponto que reside a diferença fundamental entre a teonomia e as diversas correntes da direita secular. A teonomia não pergunta simplesmente quais leis são mais eficientes ou mais conservadoras. Ela pergunta: quem possui o direito de legislar? A resposta bíblica é inequívoca: somente Deus. Se Deus é o legislador supremo e único, toda autoridade civil deve exercer suas funções em submissão à sua revelação. Deuteronômio 16:20, Isaías 33:22, Tiago 4:12. Esse princípio também revela a limitação de correntes como o conservadorismo secular, o liberalismo clássico, o libertarianismo e outras vertentes da direita contemporânea. Ainda que apresentem contribuições importantes em determinados aspectos da organização social, nenhuma delas pode servir como fundamento último para uma sociedade cristã, porque todas surgiram a partir de sistemas filosóficos desenvolvidos pelo homem, e não da revelação especial de Deus nas Escrituras. O cristão não deve avaliar uma ideologia perguntando apenas se ela é melhor do que a esquerda. Essa comparação é insuficiente. A pergunta correta é: ela se submete integralmente ao senhorio de Cristo e se fundamenta exclusivamente na lei de Deus? Se a resposta for negativa, então ela continua sendo uma expressão da autonomia humana, ainda que mais moderada ou mais conservadora. É por isso que a teonomia não procura batizar filosofias políticas produzidas pelo pensamento humano. Ela não pretende cristianizar o liberalismo, o conservadorismo ou qualquer outro sistema. Seu compromisso é muito mais profundo: restaurar a supremacia da palavra de Deus como fundamento exclusivo da justiça pública. Afinal, Deus nunca autorizou que as nações escolhessem livremente qual padrão moral desejariam adotar. Ele ordena que reis, juízes e governantes se submetam ao seu filho e governem segundo sua justiça. Salmo 2, 10-12. Assim, a verdadeira direita cristã não pode ser definida apenas por sua oposição ao progressismo, ao socialismo ou ao comunismo. Ela deve ser definida positivamente pela submissão absoluta à revelação divina. Uma direita que conserva tradições humanas, mas rejeita a lei de Deus como norma suprema, permanece sendo humanista em seu fundamento. Em contrapartida, a teonomia proclama que Cristo é o Rei das Nações. Deus é o único legislador e sua lei é o único padrão objetivo, autoritativo e infalível para
toda ordem política, jurídica e social. Portanto, a verdadeira direita não é simplesmente a que combate a esquerda, é aquela que rejeita toda forma de autonomia humana e reconhece que somente Deus tem autoridade para estabelecer o que é direito, reto e justo. É por isso que a teonomia não representa apenas mais uma corrente dentro da direita. Ela representa a própria restauração da verdadeira direita cristã, fundamentada exclusivamente na soberania de Deus e na autoridade de sua lei. Quinto ponto da nossa abordagem: a superioridade da teonomia sobre a direita não teonômica. Bom, uma consequência lógica de tudo o que vimos até aqui é que a teonomia não representa apenas mais uma escola dentro da direita. Ela representa o aperfeiçoamento e a correção da própria direita à luz da revelação divina. Enquanto a direita não teonômica procura preservar determinados valores importantes, a teonomia busca restaurar o fundamento absoluto e único desses valores, a lei de Deus. Ao longo da história, diversos pensadores contribuíram para a crítica ao igualitarismo, ao estatismo, ao socialismo, ao comunismo e aos excessos do poder político. Nomes como Edmund Burke, Alex de Tocqueville, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Roger Scruton, Olavo de Carvalho, entre muitos outros, ofereceram importantes análises sobre a liberdade, a tradição, a propriedade privada, a descentralização do poder, a ordem espontânea da sociedade e os perigos do totalitarismo. Esses autores produziram críticas valiosas ao pensamento revolucionário moderno e, em muitos aspectos, suas observações coincidem com princípios encontrados nas Escrituras. Entretanto, essa convergência não elimina uma diferença fundamental: o ponto de partida. A maior limitação da direita não teonômica é que seus fundamentos últimos, normalmente, são buscados na razão autônoma, na tradição histórica, na experiência das civilizações, na economia ou no direito natural concebido filosoficamente. Ainda que reconheçam, em diferentes graus, a importância da religião cristã para a formação da civilização ocidental, geralmente não afirmam que a lei revelada de Deus constitui o padrão normativo absoluto para toda legislação e toda organização da sociedade. A teonomia parte de um fundamento completamente diferente. Seus principais expositores, Ray J. Rushdoni, Gary North, Greg L. Bunsen, David Chilton, Gary DeMere, Ray Sutton e James Jordan, não iniciam suas análises na filosofia política, mas na revelação infalível das Escrituras. Seu pressuposto é que Deus já revelou de forma autoritativa e suficiente em sua palavra os princípios e padrões necessários para a vida individual, familiar, eclesiástica e também civil. Como é dito nos seguintes textos: a justiça seguirás, somente a justiça. Deuteronômio 16, 20. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Essa diferença de pressuposto altera toda a construção do pensamento social e político. Enquanto muitos autores da direita procuram demonstrar racionalmente por que determinadas instituições funcionam melhor, os teonomistas perguntam primeiro: o que Deus ordenou?
a eficiência, a estabilidade e a prosperidade de uma sociedade são consequências da obediência à lei de Deus, e não o fundamento da sua autoridade. Por essa razão, a teonomia oferece uma cosmovisão muito mais abrangente do que qualquer sistema conservador ou liberal. Ela não trata apenas de economia, propriedade privada ou limitação do Estado. Ela oferece a cosmovisão bíblica da justiça revelada de Deus acerca do direito penal, da magistratura civil, da tributação, da guerra, da educação, da família, da assistência social, das relações econômicas, da propriedade, dos contratos, da restauração das vítimas e da responsabilidade individual. Em outras palavras, apresenta uma filosofia completa de civilização fundamentada exclusivamente na lei de Deus. Além disso, os principais pensadores teonomistas construíram sua obra sobre um método explicitamente cristão e pressuposicional. Influenciados pela apologética de Cornelius Van Til, demonstraram que não existe neutralidade intelectual. Toda filosofia, o que inclui qualquer filosofia política, parte de pressupostos religiosos. A questão, portanto, não é escolher entre religião e política, mas decidir qual religião servirá de fundamento para a política. Nesse aspecto, a teonomia supera tanto o conservadorismo quanto o liberalismo clássico. Enquanto essas correntes frequentemente procuram defender princípios bíblicos utilizando fundamentos filosóficos independentes da revelação, a teonomia demonstra que somente a autoridade de Deus pode fornecer um fundamento absoluto, objetivo e imutável para a justiça. Se os direitos do homem dependem apenas da razão humana, eles poderão ser redefinidos pela própria razão humana, mas, se procedem da lei de Deus, permanecem estáveis, porque refletem o caráter imutável do próprio Deus. Malaquias 3:6, Tiago 1:17. Isso não significa que toda contribuição dos pensadores da direita deva ser rejeitada, no caso da direita não teonômica. Pelo contrário, muitas de suas análises históricas, econômicas e culturais são úteis e podem ser aproveitadas. Entretanto, essas contribuições devem ser avaliadas e subordinadas tão somente às Escrituras. A Bíblia permanece sendo a autoridade suprema e única para definir, interpretar e julgar toda a realidade, conforme é dito em Isaías 8:20 e 2 Timóteo 3:16 a 17. Toda filosofia humana ou cosmovisão fora da palavra de Deus deve ser rejeitada como autonomia e idolatria. Portanto, a superioridade da teonomia não reside apenas em apresentar respostas mais completas para os problemas políticos e civilizacionais contemporâneos. Sua superioridade reside no fato de que ela parte da única autoridade normativa verdadeira e absolutamente soberana e infalível, a palavra de Deus. Enquanto a direita não teonômica e não cristã procura preservar a civilização com base na sabedoria humana, a teonomia proclama que somente a obediência ao Rei Jesus Cristo e à lei de Deus pode produzir uma sociedade verdadeiramente justa, livre, estável e duradoura. Em última análise, a diferença entre a teonomia e a direita não teonômica é a diferença entre um sistema fundamentado na revelação divina e sistemas fundamentados na autonomia do pensamento humano.
É justamente por isso que a teonomia representa a expressão mais elevada, mais consistente, mais autenticamente cristã da verdadeira direita. Sexto ponto da nossa discussão. A teonomia é o futuro da verdadeira direita cristã. Diante de tudo o que foi apresentado, torna-se evidente que a crise da direita contemporânea não é, antes de tudo, uma crise de estratégia política, de comunicação ou de liderança. Sua crise é, sobretudo, uma crise de fundamento. Enquanto continuar edificada sobre pressupostos humanistas, ainda que conservadores, permanecerá incapaz de oferecer uma resposta definitiva ao avanço das ideologias ou cosmovisões sociais e políticas anticristãs. A história demonstra que uma direita fundamentada apenas no tradicionalismo, no nacionalismo, no liberalismo econômico ou em valores morais genéricos consegue, no máximo, retardar determinados processos revolucionários e subversivos. Ela pode vencer eleições, aprovar algumas reformas e conter temporariamente certos excessos da esquerda, mas não consegue transformar de maneira duradoura a civilização, porque não confronta a raiz do problema, a rejeição da autoridade absoluta de Deus exercida mediante a sua palavra lei sobre todas as áreas da vida. Toda sociedade é construída sobre uma religião. Toda cultura expressa uma fé. Toda legislação revela um compromisso moral. Quando uma nação abandona a lei de Deus, ela não elimina a religião da esfera pública, apenas substitui a religião cristã pela religião humanista. Substitui o Deus verdadeiro pelos ídolos do humanismo. O Estado torna-se o novo legislador. A vontade da maioria passa a determinar o que é certo e errado, e os direitos deixam de ser derivados da lei bíblica e imutáveis para tornarem-se produtos das decisões humanas. É exatamente nesse cenário que a teonomia apresenta uma resposta muito mais profunda do que qualquer projeto político convencional. Ela não propõe simplesmente uma alternância de poder entre esquerda e direita. Seu objetivo é restaurar o reconhecimento público da soberania de Cristo e da autoridade da lei bíblica sobre indivíduos, famílias, igrejas, magistrados e nações. Essa restauração não ocorre por meio de revoluções violentas, nem pela imposição arbitrária de um programa político. Ela acontece à medida que o Evangelho transforma os homens, discipula as nações e conduz todas as esferas da sociedade à obediência ao Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 18 a 20. E a conformidade à lei de Deus. Isaías 2, 2 a 4. A transformação da ordem civil é consequência da expansão do reino de Deus na história. Essa perspectiva está em perfeita harmonia com a esperança pós-milenista. As Escrituras anunciam o crescimento progressivo do reino de Cristo na história, até que as nações sejam discipuladas, os inimigos de Cristo sejam colocados debaixo de seus pés, e a terra seja cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Salmo 2, Salmo 72, Isaías 2, 2 a 4, 9, 6 a 7, 11, 9, Daniel 2, 35, 44 a 45, Abacuque 2, 14, Mateus 13, 31 a 33, 1 Coríntios 15, 24 a 28. Nesse contexto, a teonomia não deve ser entendida
como um projeto utópico, mas como a aplicação histórica do padrão de justiça do reino de Deus. Ela oferece o padrão pelo qual as instituições humanas devem ser continuamente reformadas segundo a palavra de Deus, em conformidade com o princípio reformado de que a igreja deve estar sempre sendo reformada pela Escritura. E o mesmo vale para a sociedade. Por isso, a verdadeira direita cristã não pode limitar-se a defender aquilo que resta da civilização cristã. Sua missão é muito maior: trabalhar para a reconstrução da civilização sobre o fundamento da revelação divina. Não basta conservar, é necessário reconstruir. Não basta resistir ao avanço do humanismo. É preciso substituí-lo pela cosmovisão bíblica em todas as áreas da existência. A teonomia oferece exatamente esse horizonte. Ela apresenta um modelo completo de justiça: governo, direito, economia, educação, família e cultura, fundamentado na lei de Deus e subordinado ao senhorio universal de Jesus Cristo. Não se trata de adaptar o cristianismo às categorias políticas modernas, mas de submeter toda a filosofia política ao governo do Rei dos Reis. Assim, o futuro da verdadeira direita cristã não está na recuperação de filosofias humanas, nem na simples reorganização de partidos políticos, nem em novos líderes carismáticos. O futuro da verdadeira direita está no retorno à palavra de Deus, como autoridade suprema para todas as áreas da vida. Onde a lei de Deus volta a ser reconhecida como o único padrão da justiça, ali a verdadeira direita floresce. E onde Cristo é reconhecido como Senhor, não apenas da igreja, mas também das nações, a teonomia deixa de ser apenas uma proposta teológica e revela-se como a expressão coerente da civilização cristã. Ao longo deste vídeo, vimos que a verdadeira direita não pode ser definida simplesmente por sua oposição à esquerda. Essa é uma definição insuficiente e, muitas vezes, enganosa. A verdadeira direita deve ser definida positivamente pelo padrão absoluto da justiça. E esse padrão não é encontrado na filosofia secular, na razão autônoma, na tradição, na democracia, na vontade da maioria ou em qualquer ideologia humana. Ele é encontrado exclusivamente na lei de Deus. Também vimos que não existe neutralidade política. Toda sociedade possui um legislador ou valor supremo. Toda legislação expressa uma religião e toda civilização reflete uma cosmovisão. A grande questão nunca foi se uma nação será governada por uma religião, mas por qual religião ela será governada. Ou a sociedade reconhece a soberania de Deus e se submete à sua lei, ou reconhece a soberania do homem e se submete às leis produzidas pela autonomia humana. Por isso, a teonomia não é apenas mais uma corrente dentro da direita. Ela representa a própria restauração da verdadeira direita cristã. Enquanto grande parte da direita contemporânea busca conservar determinados valores por meio de fundamentos filosóficos humanos, a teonomia afirma que somente a lei de Deus pode servir como fundamento absoluto, infalível e imutável para a justiça, para o governo e para a ordem social. Se Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra, então nenhuma área da existência pode permanecer fora do seu senhorio. A família pertence a Cristo, a igreja pertence a Cristo, o Estado pertence a Cristo, as autoridades civis pertencem a Cristo, as nações pertencem a Cristo e, consequentemente,
A lei que deve governar todas essas esferas é a lei do próprio Deus revelada nas Sagradas Escrituras, e mediante a qual Cristo exerce sua autoridade. Essa é a razão pela qual defendemos que a teonomia constitui a verdadeira direita cristã. Não porque ela seja uma inovação política, mas porque representa o retorno ao fundamento estabelecido pelo próprio Deus. A verdadeira direita começa onde termina a autonomia humana e onde começa a submissão absoluta ao governo do Senhor Jesus Cristo e à autoridade suprema da lei bíblica. Que a igreja abandone a falsa ideia de neutralidade, que os cristãos deixem de medir a política e civilização pelas categorias criadas pelo mundo, e que uma nova geração de homens seja levantada para proclamar, sem compromissos e sem concessões, que Cristo é Rei. A lei de Deus é perfeita, seu reino avança na história, e sua autoridade deve ser reconhecida por indivíduos, famílias, igrejas e nações. Se este conteúdo contribuiu para o seu entendimento, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a cosmovisão teonomista e compreendam que a verdadeira direita não é definida pelo homem, mas por Deus. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.